Aleluias. Nós vamos estar ouvindo agora a palavra de Deus. E eu gostaria que você desse uma atenção especial, porque é a palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15, está escrito: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Presta bem atenção no que você vai ouvir nesta manhã no programa Obra Santa. Faz 21 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. E após entregar a minha vida a Jesus, eu já me envolvi na obra de Deus. E eu passei dia e noite trabalhando na obra do Senhor, pregando o Evangelho, visitando famílias, visitando casas de recuperação, visitando pessoas doentes, enfermas. Eu me envolvi, eu me entreguei à obra de Deus. Eu fui tão grato a Deus que 21 anos se passou e eu não consigo ficar de boca fechada depois que eu descobri um evangelho tão valioso, tão importante aqui na terra. Mas de 21 anos para cá, o que eu mais deparei no caminho, o que eu mais encontrei no caminho, sabe o que foi? Pessoas cheias de ódios, cheias de raiva, cheias de ressentimentos, cheias de mágoa no coração. Pessoas doentes por causa do ódio, pessoas enfermas, cheias de insônia, perturbadas psicologicamente, fisicamente, porque passaram a odiar outras pessoas. Pessoas cheias de mágoa. De repente você que está me ouvindo, presta bem atenção, é com você que Deus quer falar. Você que tem muito ódio no coração, tem muita raiva, ódio do vizinho, ódio do pai, pais que têm ódio dos filhos, avós que têm ódio dos netos. Às vezes dentro da igreja você está com raiva, com ódio da liderança, ou vice-versa, ou entre os membros, ou no meio da sociedade. Mas o que eu mais encontrei no caminho foi pessoas cheias de ódio, cheias de raiva. Alguns dias atrás eu encontrei uma liderança de altar, e no meio da conversa, sabe o que ele me disse? Aquela pessoa falou para mim assim: eu vou para o inferno, mas eu não vou perdoar o que o fulano fez para mim. Então existe muitas pessoas que o ódio, que a raiva, que o ressentimento, que a mágoa está destruindo elas aos poucos. E mesmo que elas ouçam palavras que indicam o caminho da cura, como nós vamos ouvir hoje, muitos não conseguem perdoar. E por causa de não conseguir perdoar, estão enfermas, estão espiritualmente apagadas, foram abatidos no caminho por causa da falta de perdão. Eu sei que o perdão, irmão, é uma das práticas mais difíceis que tem de ser praticado entre os cristãos.
e impedir também de sermos feridos nessa caminhada, também nós não vamos conseguir. Porque, infelizmente, irmão, tem pessoas más, pessoas ruins, pessoas insensíveis, pessoas que não analisam seus comportamentos, suas palavras, pessoas que têm facilidade em ferir, magoar, maltratar, e nós, infelizmente, vamos encontrar pessoas assim no caminho. E nós, infelizmente, muitas vezes, nós vamos ser feridos no caminho. Temos que aprender a perdoar. O perdão, irmão, é o caminho da cura. O perdão é o antibiótico que você precisa. Você precisa aprender a perdoar. Se você não perdoar as pessoas que te feriu, se você não perdoar seu pai, sua mãe, se você não perdoar esse vizinho que pisa sempre na sua unha encravada, se você não perdoar o irmão, a irmã da igreja, se você não entrar pelo caminho do perdão e não aprender a perdoar, você vai se apagar, você vai ficar ferida. Muitos estão doentes por causa do ódio alojado na alma, por causa do ressentimento e da mágoa que existe na vida da pessoa. Olha o texto, irmão, o que está escrito nesse texto que nós lemos em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoar os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará vossas ofensas. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Se você não perdoar a pessoa que te feriu, se você não perdoar aquela palavra de ofensa, se você continuar insistindo em não perdoar a sua família, não perdoar aqueles que te magoaram, se você não quiser perdoar, você também não será perdoado por Deus. Isso é muito sério, isso é muito forte. E por causa de você não ser perdoado por Deus, o diabo ele vai prevalecer na sua vida. A enfermidade vai prevalecer na sua vida, a insônia vai prevalecer, a angústia vai prevalecer, o sofrimento vai prevalecer na sua vida. Ah, pastor, aonde está escrito que o diabo vai prevalecer na minha vida se eu não perdoar? Abra comigo aí em 2 Coríntios, vou mostrar um texto para você ver. 2 Coríntios, olha só o que está escrito no capítulo 2 de 2 Coríntios. Está escrito assim no versículo 10: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós fiz na presença de Cristo. Olha como é que ele termina o versículo, do versículo 10: para que não sejamos vencidos por Satanás. Tá vendo? Se você não quiser perdoar aquele que te ofendeu, pastor, o que a pessoa fez foi grave, eu vou levar para o túmulo isso, mas não perdoo. Eu vou para o inferno, mas não perdoo. Você vai acabar indo mesmo, se você não perdoar. A falta de perdão traz doença. A falta de perdão traz sérias consequências, traz insônia, traz ressentimento, mágoa, desgosto, frustração. A falta de perdão levará você a ser derrotado pelo diabo.
O diabo terá livre acesso à sua vida, ele vai prevalecer contra você, porque você não quer perdoar, você não quer praticar esta ordem divina. Então, a falta de perdão, ela vai fazer você sofrer. Perdoar é uma ordem divina. Não ignore isto. Principalmente nós cristãos. Nós temos que aprender a perdoar todas as horas. Foi ofendido, foi magoado, entrou num conflito, tentaram abater você, machucaram você, causaram danos para você. Dobra seu joelho o mais rápido possível e perdoa. Cada vez que você perdoa uma pessoa que te feriu, você recebe um bálsamo, você recebe um antibiótico na sua alma e você é curado. Você não fica sangrando, você não fica ferida por dentro, porque quando você cumpre essa ordem divina em perdoar aquele que te ofendeu, Deus entra com providência e cura a sua alma. Pastor, eu não consigo perdoar. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que aconteceu no particular. Ela não teve misericórdia, ele não teve compaixão de mim nenhuma, ele me magoou, ele me feriu. E aí? Você quer continuar ferida? Você quer continuar machucado? Você quer continuar com esse ódio te corroendo por dentro? É isso que você quer? Você não precisa carregar essa dor em sua alma. Você não precisa carregar esse ódio, essa raiva. Há um tratamento, há um caminho de cura. Você deve entrar por esse caminho. Você deve perdoar as pessoas que te ofenderam para o seu bem. Para o seu bem. Quantas vezes nós ofendemos a Deus? Quantas vezes um cristão foi na sua direção e você virou as costas para ele? Quantas vezes Deus falou com você e você disse não, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Cristo, eu não quero saber de ser crente. Quantas vezes você ofendeu a Deus? Quantas vezes você desprezou a Bíblia? Quantas vezes você ofendeu e magoou também o coração de Cristo? E Ele está de braços abertos para perdoar você todas as horas que for preciso, porque Ele te ama e Ele quer ver você curada. Nós temos que aprender a perdoar. O caminho do perdão é a única maneira de nós sermos curados das feridas que os homens causaram em nós. O caminho do perdão é a única maneira de nós recebermos de Deus um bálsamo que vai destruir essa insônia, esse ressentimento, esse sentimento terrível que você carrega com você. Quando a pessoa ela não quer entrar por esse caminho, ela não perdoa. E muitas das pessoas que não perdoam, elas são transformadas em bruxos, em feiticeiros. Eu conheço pessoas que têm tanto ódio, tanta raiva, tanta mágoa, que a vida deles é amaldiçoar as pessoas que te ofenderam. Ele vai pagar o que ele me fez. Deus vai fazer justiça nessa causa. Ela não quer justiça, ela quer vingança. Então a falta de perdão leva você a amaldiçoar as pessoas, leva você a sonhar com a derrota da pessoa. Eu conheci uma senhora que odiou tanto a sua mãe, era um ódio tão terrível, que ela desejava a morte da própria mãe. O ódio é terrível. O ódio é uma doença que destrói a alma, e você não precisa carregar esse ódio, essa mágoa com você. Entra pelo caminho do perdão. Busque a cura da sua alma.
O perdão é a única maneira de sermos curados dessas feridas. O ódio, a mágoa, o ressentimento, a insônia causada pelo ódio. Você não vai encontrar tratamento no psiquiatra. Você não vai encontrar um tratamento no psicólogo. Você não vai encontrar tratamento na medicina, não. Essa doença da alma, que é o ódio, a raiva, o ressentimento e a mágoa, a pessoa só encontra cura em Cristo. E quando ela obedece à ordem divina de perdoar uns aos outros. Abra comigo em Marcos. Aqui tem uma outra orientação divina também, Marcos, capítulo 11. Olha só o que está escrito, verso 25 e 26. E quando estiverdes orando, olha aí, presta atenção, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Tá vendo? Quando você dobrar o seu joelho para orar e lembrar que você tem uma mágoa, uma raiva, um ódio de alguém, você precisa primeiro liberar perdão. Quando estiverdes orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Se você não perdoar o seu próximo, Deus não te perdoa. E por causa de Deus não te perdoar porque você não perdoa seu próximo, as suas orações são interrompidas. A sua pessoa não é recebida no céu. Só quando Cristo perdoa o homem que a pessoa dele é recebida no céu. É o que ele está dizendo. Mas se vós não perdoar, o versículo 26, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as suas ofensas. Está vendo? Então, se você for dobrar o seu joelho e você tem ódio, tem raiva, tem mágoa, você não perdoa seu próximo, você precisa perdoar primeiro. Porque se você não perdoar, Deus não te perdoa. E se você não é perdoado por Deus, você não é recebido no terceiro céu. A importância do perdão. Nós precisamos pedir perdão todas as horas. E também perdoar as pessoas que nos ofendeu. Se você não perdoa, você não será perdoado. Se não é perdoado, você não é recebido. As suas orações não é recebida, é impedido. Sem o perdão de Deus, o diabo ele leva vantagem sobre você. Pastor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu próximo? Abra comigo aí na Bíblia, Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Olha só a lei do perdão. Verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Tá vendo, irmãos? O perdão, ele tem que ser uma prática diária nossa. Todas as horas nós temos que estar perdoando os nossos entes queridos, perdoando os membros da igreja, perdoando os funcionários que trabalham conosco, perdoando no meio da sociedade, perdoando nossos vizinhos. O perdão tem que ser uma prática diária. Um dia, uma moça, uma senhora, ela confessou para mim que o ódio estava corroendo ela por dentro. E eu falei para ela, o remédio é o perdão. Sabe o que ela me disse? O dia que eu senti vontade de perdoar, eu perdoo. Sabe o que eu disse para ela? Não dependa do seu sentimento. Não dependa do seu sentimento.
para você perdoar. Se você depender do seu sentimento para você perdoar, você vai morrer, vai ser condenado e não vai conseguir perdoar. É uma ordem divina. Jesus mandou nós perdoar uns aos outros. Isso é ordem divina. E aquele que deu ordem para nós perdoar uns aos outros, ele foi uma grande lição de perdão. Depois de todo o sofrimento que Jesus passou na mão dos pecadores, ele foi pregado na cruz. O sofrimento dele é difícil de se escrever detalhadamente, mas lá na cruz, pregado em meio ao sangue, em meio à dor e em meio ao sofrimento, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi um grande exemplo de perdão. O conselho de Deus para você nesta manhã é: perdoe as pessoas que te ofenderam o mais rápido possível. Comece agora. Dobra seu joelho, coloca o nome das pessoas que te magoaram, que te ofenderam num papel e começa: Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo cicrano, eu perdoo em nome de Jesus. Vai liberando perdão. Se você não quiser ficar mais doente ou que as trevas se apoderem de você de vez, libere perdão. Mateus capítulo 6, verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos ouvir mais um hino. Você é especial, com Daniel e Samuel.